Seja muito bem-vindo. Está começando o nosso boletim legislativo com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E o projeto Promemória, fruto de uma parceria entre a Câmara, o Arquivo Público e a Univap, lançou um livro que vai discutir a escravidão no Vale. A obra apresenta detalhes de como foi esse período, com um retrato histórico muito importante. Para os professores e alunos que participaram do projeto, o livro vai nos ajudar a entender o nosso passado, que até hoje tem influência na cultura e costumes da região. A escrita tem o poder de eternizar e revelar momentos históricos que fazem parte da construção do nosso passado. Foi com esse objetivo que o projeto Promemória lançou Escravidão e Pós-Abolição no Vale do Paraíba Paulista. A obra é dividida em duas partes. A primeira relata, por meio de centenas de documentos, a escravidão no Vale do Paraíba, e a segunda narra o período da pós-abolição na região. Como conta uma das coordenadoras do projeto, a professora Maria Papali, foram 2 anos de pesquisa até que todo o material fosse organizado e publicado. Estudos que contaram com o apoio de dezenas de profissionais e também de estagiários do projeto Promemória, além também da professora parceira Valéria Zanetti. Para a Papali, a participação de todos foi fundamental para a conclusão da obra. Eu acho assim que a possibilidade de levar o jovem estudante a fazer uma iniciação científica, isso descortina uma possibilidade muito grande para ele. Então, esses jovens hoje, eles têm um capítulo de livro publicado, o que não é uma coisa simples. O Matheus foi um dos alunos que participou da elaboração do livro. Ele ficou responsável por 2 capítulos e, orgulhoso do resultado, ele adiantou um pouquinho do conteúdo. A gente pesquisou o período que hoje se convencionou a chamar de pós-abolição da escravidão, que é a partir de 1888. E eu trabalho a cidade de Pinda e documentos de tutela, que são em que filhos de ex-mulheres escravizadas, libertas e solteiras pobres foram utilizados legalmente como mão de obra de trabalho infantil exploratório. A Maria, outra aluna do projeto, ressalta a experiência que viveu durante as pesquisas. O período contribuiu com o currículo acadêmico dela. Nós temos a oportunidade de realmente ver o processo, praticamente pela primeira vez em mais de 100 anos, né? Um processo que estava no arquivo e que foi digitalizado, que foi feito todo um trabalho em cima desse processo, e nós podemos ver essa história de novo, poder revisitar esse momento da história das cidades de São José dos Campos e de Jacareí, é muito importante para a nossa formação como pesquisadores e como historiadores. Mais do que uma obra histórica, a professora Papalha ainda reforça o papel social do livro, que é importante para entender o passado da nossa região. Para ela, é mais uma ferramenta para conscientizar a sociedade sobre a existência do racismo estrutural. Nós temos uma história que nos remete à condição de uma escravidão que ficou, endereçada à população negra. Então, a cor da pele, ela determinava, pelo menos naquela época, muito de quem era escravo ou não. Então, isso é uma das raízes do nosso racismo estrutural, coisa que nós temos que combater. E eu acredito que os trabalhos, eles têm esse potencial de levar as pessoas a refletirem sobre o tema. O livro será vendido em sites e livrarias e no dia 13 de maio, data em que é lembrada a Lei Áurea, que aboliu a escravatura, será realizado um evento de lançamento aberto ao público na Faculdade de Educação e Artes da Univap, no bairro Urbanova. Início de semana, sempre bom reforçar as vagas de emprego, né? Então é só acompanhar a nossa agenda de serviços e ficar de olho nas oportunidades. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivista, analista fiscal e contábil, atendente, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, barbeiro, carpinteiro, caseiro, consultor comercial, consultor de vendas externo, corretor de imóveis, cortador de tecido, cozinheira, cozinheira do serviço doméstico,
eletricista de linha morta e STC, eletricista de linha viva, eletricista predial, empregada doméstica, encanador, encarregado de linha morta, encarregado de linha viva, garçom, instrumentista, laminador de fibra de vidro, mecânico de carros, mecânico de manutenção de motocicletas, mecânico geral, mestre de obras, modelador de fibra de vidro, monitor infantil, motorista operacional de guincho, operador de caixa, operador de guindalto Munk, operador de moto niveladora, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de edifícios, pintor de obras, porteiro, representante comercial, supervisor comercial, telhadista, terapeuta ocupacional, trabalhador rural, vendedor interno e vendedor PAP. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar de cozinha, garçom e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E eu continuo falando de oportunidades, mas agora voltado para quem quer inovar e empreender. O Parque Tecnológico está com vagas abertas para o processo seletivo do programa Nexus, criado para incentivar startups e projetos na área da tecnologia. As inscrições vão só até esta segunda e podem ser feitas pelo site do Parque Tecnológico. Os projetos aprovados serão encaminhados para a incubadora do parque, onde vão passar por um programa de gestão, treinamento e desenvolvimento. Então, se você tem uma boa ideia, tá aí uma ótima chance, hein? E o trabalho remoto ou home office, que ganhou muito destaque durante a pandemia, foi regulamentado por uma medida provisória. Na prática, isso significa que o Ministério do Trabalho já entende essa modalidade como uma função regular, que agora vai contar com regras e critérios específicos. É o que a gente te explica melhor na reportagem. Há pouco mais de 2 anos, o Eduardo começou a passar mais tempo em casa. Trabalhando como programador, ele passou a atuar de maneira híbrida, sendo 3 dias no escritório e 2 em casa. Mas desde a pandemia, ele presta serviços para uma empresa de São Paulo, fazendo todas as operações direto do home office. Algo que Eduardo considera vantajoso tanto para ele quanto para a empresa. Antes era muito restrito, né? Você podia contratar profissionais só de São Paulo. Hoje você está com um leque muito mais aberto, né? Você pode contratar profissionais de qualquer lugar do Brasil, até mesmo de fora. Então isso para a empresa também é bom, né? Fora os custos, né? Que a empresa de certa forma reduziu, com aluguel de sala, enfim, vale transporte do pessoal. Então eu acho que para a empresa também foi bom. Situações como estas vividas pelo Eduardo aumentaram de 2020 até hoje. E foi justamente com esta nova realidade do mercado que foi editada uma medida provisória para modernizar a regulação sobre o teletrabalho. Segundo as novas regras, é possível a contratação do teletrabalho por jornada, produção ou tarefa, possibilitando o controle ou flexibilidade da jornada de trabalho. Outra mudança favorece pessoas com algum tipo de deficiência física ou que tenham filhos até 4 anos de idade. Esses profissionais têm a prioridade para as vagas em teletrabalho. E caso o trabalhador não possua equipamentos ou infraestrutura necessários à prestação do serviço, o empregador poderá fornecer o material em regime de comodato. Para este advogado trabalhista, estas mudanças foram aprovadas para que as empresas não extrapolem a jornada de trabalho definida com o empregado. Essas alterações na lei vieram de forma a alcançar os trabalhadores no sentido do que muitas empresas não tinham um limite ali de trabalho para esses trabalhadores, né? Muitas pessoas trabalhavam além da jornada, toda hora era motivo para ter uma reunião, para executar um tipo de trabalho. E com essas alterações, agora sim, existe a previsão, né, de uma jornada de trabalho, de uma modalidade correta, né, de trabalho. E o advogado explica ainda que, caso a empresa não siga corretamente as regras impostas, o trabalhador deve procurar os seus direitos. Ele vai poder buscar a justiça, sempre vai ser amparado pela Justiça do Trabalho, no momento em que a empresa ultrapassar os limites aí previstos, tanto na CLT quanto nessa medida provisória, ele vai ser amparado pela Justiça do Trabalho na questão de cobrar os direitos, né, os seus direitos, e o que foi extrapolado pela empresa, né? Para o vereador Rafael Pascucci, a nova medida provisória é importante para garantir uma melhor qualidade de trabalho aos funcionários.
Às vezes é muito mais cômodo para a gente estar em casa, mas ao mesmo tempo a gente está deixando um pouquinho a nossa saúde de lado, sem uma cadeira adequada, sem um material de trabalho adequado, o visor na frente do rosto. Isso é muito importante e às vezes a gente não tem essa consciência quando está no nosso lar. Então a regulamentação traz obrigações para as empresas para que elas mantenham a qualidade do trabalho para o empregado e também a sua segurança e sua saúde, que também é bastante importante. O parlamentar destacou também que a Câmara está aberta para receber demandas sobre esse tema e tentar orientar o munícipe. A gente tem aqui na Câmara Municipal um acesso direto com a população. Claro que são órgãos mais do governo federal que são responsáveis por essa fiscalização direta, mas as pessoas podem nos contactar e nós também, olhando a sociedade, participando no dia a dia, a gente pode levar essas demandas aos órgãos competentes para que a legislação seja cumprida em sua integralidade. E para o Eduardo, personagem do início da reportagem, as novas regras do teletrabalho ajudam na organização das tarefas diárias, sobrando mais tempo com a família. E no dia a dia acho que facilita bastante, né? Até pelo fato de eu ter que buscar meus filhos na escola, ajudar um pouco em casa também minha esposa, então ajuda bastante essa modalidade. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também amanhã, terça-feira. O tempo é estável e não deve chover na tarde desta segunda-feira. A máxima é de 23 graus, mínima 16. Na terça, o tempo permanece o mesmo. Sol entre nuvens e não chove. A máxima é de 24 graus e a mínima chega aos 11 graus. E esse foi o nosso boletim de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Tenha um ótimo começo de semana e a gente se encontra amanhã. Um abraço.